Olá, então voltando aqui agora para nossa aula de história, né? Tivemos agora há pouco a aula de língua portuguesa. Já peço desculpas que tive que interromper por problemas aqui na minha internet e retomar a gravação novamente. Por isso ela ficou em dois vídeos, tá bom? Tá bom? Tá ok? Mas espero que vocês tenham acompanhado certinho, tá bom? E a de história agora, mais tranquila, né? Mais light, a nossa aulinha de história. E nós vamos dar, então, início a um novo conteúdo. Segundo ano fundamental, professora Gerlene, Goiânia, 4 de maio de 2020. Vamos lá então, galerinha. Na unidade 3, na página 28, você vai abrir o seu livro e vai acompanhar a leitura com a professora Gerlene, ok? Crianças no Tempo é o nosso conteúdo de hoje, tá? A tia Gerlene está aqui com o livro, você também abre seu livro aí, vamos acompanhar? Os adultos de hoje já foram crianças um dia. Você já imaginou como eles devem ter vivido quando eram crianças? Será que faziam as mesmas coisas que você faz hoje? Olha, por exemplo, brincadeiras, né? Brincadeiras de rua, brincar na rua. Antigamente as crianças podiam, tinham esse gosto de sair e falar, mamãe, eu vou brincar ali na porta, na calçada, ali na rua, do lado de fora. Não tinha problema nenhum, tá? As crianças brincavam, não havia tanta violência como tem hoje, rapto de crianças, né? Crianças sequestradas. Então a criança saía, brincava, ela andava de skate, ela pulava corda, ela andava de bicicleta, ela brincava de amarelinha, queimada, peteca, tudo isso na rua, lá fora. As crianças que estudam de manhã chegavam, já faziam suas atividades e à tarde brincavam a tarde toda até escurecer, não tinha problema. E as que estudam à tarde brincavam pela parte da manhã. Hoje em dia isso já não é mais possível, devido às transformações na nossa sociedade, isso não é mais possível. Se você falar para a mamãe, mamãe, eu estou saindo, vou lá para a rua brincar, lógico que ela vai falar, não, filho ou filha, você não vai sair para brincar lá na rua, você não pode ficar lá sozinho, tá? E você não vai ver outras crianças também brincando na rua. E no tempo da tia Gilene, no tempo de, eu creio que dos avós de vocês, papai e mamãe são jovens ainda, mas eu creio que os avós de vocês brincaram também na rua, puderam ter essa oportunidade maravilhosa de fazer amizades e brincar lá do lado de fora. Quem mora em condomínio ainda brinca nas ruas do condomínio, né? Ainda é possível brincar com os coleguinhas na rua do condomínio, mas quem mora em casa individual não tem essa perspectiva de sair, brincar lá fora e deixar os pais tranquilos, ok? Então, pergunte para o papai, pergunte para a mamãe como era na infância deles, como eles brincavam, né? Se podia sair para fora ainda no tempo deles, para poder brincar lá na rua, né? Será que faziam as mesmas coisas que você faz hoje? Então, no seu livro, na página 28, tem algumas fotografias bem antigas, tá? Fotografia aí francesa, holandesa, tá? E crianças brasileiras também. Olha só a diferença, olha uma por uma. A primeira é de uma família francesa, né? Que é do Duque de Berry, e da Provença, quando criança, em 1757. Olha só quantos anos, né? 1757. Foi pintado óleo sobre tela. Tem até a medida da tela, 95 por 27 centímetros, né? Então, olha só, olha o vestimento dessas crianças, o modo de pentear o cabelo, cabelos presos, um chapéuzinho aí na criança, na menininha, né? A pose para a tela, totalmente diferente de hoje. Quando a tia Jolene fala, mande uma foto, e você vai lá, tira a foto no seu próprio celular e manda para a tia Girlene. Totalmente diferente. Depois vem aí da Holanda, os três filhos do quarto marquês, né, do século XIX, também olha sobre tela, olha a diferença dessas crianças. E as crianças brasileiras, crianças na escola em 1934, muito antigas essas fotos, e crianças em um espetáculo em 1955. Outro dia nós fomos, né, ao teatro, assistir aí o espetáculo, vocês lembram? As cadeiras são individuais, são confortáveis, cada um na sua poltrona, na sua cadeira, né? Essas aí estão aglomeradas, né? Um pouco aglomeradas.
sentadas bem pertinho umas das outras, parece comendo, né? E hoje dentro do teatro, do espetáculo, não é permitido comida, não pode comer, você tem que comer do lado de fora. Então, são coisas assim bem antigas. E aí nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele é formado por leis que visam assegurar a proteção dos menores de 18 anos e ampliar o detalhamento dos direitos já garantidos pela Constituição Federal. E a Convenção sobre os Direitos da Criança, que é considerado o documento mais completo sobre os direitos de criança e adolescentes, tá? Com 54 artigos, que tem força de lei, ela foi aprovada por diversos países, inclusive o nosso país, o Brasil, tá? Então, vocês têm aí o Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Você tem os seus direitos, mas também você tem os seus deveres a serem cumpridos, ok? Aqui a tia Juliane vai mostrar algumas fotos que não são tão antigas assim, mas olha só, será que na época da mamãe e do papai, a diversão em família, como era essa diversão em família? Nessa foto aí está se divertindo a filha com o papai e a mamãe, parece bem contentes, bem alegres, com brincadeiras simples, né? E como é a diversão aí na sua casa, você e sua família? E como era a diversão dos seus pais? Pergunte depois para o papai qual era o tipo de diversão dele quando criança, qual era o tipo de diversão da mamãe quando criança, ou de mais alguém que houver, né, que tiver aí na sua casa perto de você, do vovô, da vovó. São fatos históricos bem interessantes, eles têm histórias para contar pra gente, que são bem legais, diferente do nosso mundo de hoje. Pesquisa. Mamãe, na época que você estudava, como eram feitas as pesquisas? Havia já o computador, o notebook, o tablet, o celular, a internet, como eram as pesquisas? A tia Gerlene vai dar um relato aqui da minha época. Na minha época, como eu fazia pesquisa, os professores gostavam de passar pesquisas para você fazer ou na biblioteca municipal da sua cidade, ou na biblioteca da própria escola, ou na biblioteca do SESC, do SESI, sempre ainda tem, né? Sempre teve as bibliotecas públicas, onde a gente ia pesquisar sobre tal coisa, né? O professor passava o tema, o conteúdo, e a gente ia para a biblioteca pesquisar. E lá a pessoa chamada bibliotecária, né? A profissão dela é bibliotecária, ela concede para a gente uma enciclopédia, que é um livro que vem com todas as disciplinas, ele é bem amplo, ou concede para você um livro onde você pode fazer a pesquisa. Então, na época, a tia Jurlene fazia essas pesquisas nas bibliotecas públicas ou na casa dos colegas. Se a professora dissesse assim, a pesquisa será entre 4 colegas ou 5 colegas, como vocês estão vendo aí na foto, a gente se reunia, marcava na casa de um coleguinha e fazia essa pesquisa. Hoje em dia também não é mais feito isso, tá? A gente não passa mais esse tipo de pesquisa, pelo menos nós não passamos para que você se desloque da sua casa e vá até a casa do colega, não, ok? Até mesmo por motivo de segurança. E também pela facilidade que nós temos hoje da internet, do computador, do celular, do tablet, a facilidade das tecnologias que vocês podem fazer. E as escolas com seus laboratórios de ciências, né? Assim como o Meta tem o seu laboratório, que está em fase de execução, né, de montagem, mas que está lá disponível para que a gente faça testes e experiências, ok? Bom, os estudos, olha aí, as crianças estão estudando e interagindo. Olha só, antigamente, pela lei, a criança entrava na escola aos 7 anos de idade. Era, era regido pelas leis, né, do MEC, dos estudos aí da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente também, onde a criança só entrava aos 7 anos de idade, então ela demorava para ser alfabetizada. Hoje não. Hoje nós temos até o maternalzinho, né? Maternalzinho 2 anos. Sem contar que nós temos berçário, onde as crianças também ficam e já começam a desenvolver aprendizagem de cores, de gostos, dos sentidos e várias outras, ok? Então, os estudos também vêm mudando ao longo do tempo. As crianças vêm entrando na escola cada vez com a idade menor, né? Hoje já entra os bebês, ok? Então, muitos de vocês, eu acredito que fizeram aí o maternalzinho 2 anos, 3 anos, aí 4 anos, jardim 2, 5 anos, jardim
aliás, 4 anos Jardim 1, 5 anos Jardim 2, e aí vai para o ensino fundamental 1, que é onde vocês estão. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 5º ano. Depois você vai para o fundamental 2, que é do 6º ao 9º, ok? Então, isso também faz parte da história. E como eram os estudos na época da mamãe? Mamãe, com quantos anos você entrou na escola? E você, papai? Com quantos anos você entrou na escola? Então, faça essa pesquisa aí com o papai e com a mamãe, que você vai obter várias informações magníficas das histórias que eles têm para contar para a gente, ok? O vovô, a vovó também, onde é que estudou? Se você tiver oportunidade, lógico, né? Porque nós estamos em quarentena, não podemos ficar visitando, mas pode ligar e perguntar. A vovó vai amar se você perguntar para ela: vovó, qual foi a primeira escola que você estudou? Como chamava sua professora, seu professor? Quem foi? E aí, dando seguimento, faz parte da história de vida. Olha só, em 3 tempos. Esses 3 tempos não mudam para ninguém. Ele é o mesmo para mim, para você e para os demais que virão. Só porque cada um tem a sua história, ok? Então, o primeiro nosso, ele é o passado. Passado indica que aquilo que já aconteceu, ou seja, o tempo que já passou, tá bom? Nós tivemos agora há pouco a aula de língua portuguesa, já é passado, ela já passou, né? Quem assistiu, quem aproveitou, quem não assistiu vai poder assistir também, né? Mais tarde, não tem problema, mas enfim, é passado. Se estivéssemos em sala de aula, aula presencial, a pessoa perderia, por exemplo, a criança perderia a fala da professora, a explicação da professora, porque já faz parte de um passado e ela faltou à aula, ok? Ontem foi o domingo. O que você fez ontem? Você brincou? Não podemos passear, né? Mas alguns ainda saem de casa, mas, ou seja, é passado, já aconteceu. Agora, nesse momento, nós estamos tendo o quê? Uma aula de história. E essa aula de história é o nosso presente, é o que está acontecendo agora em tempo real, tempo atual, é a nossa atualidade. O que você está fazendo? Assistindo a sua aula de história nesse momento. É um momento presente, ok? Então, esse é o mais fácil de identificar, né? É o presente. E o nosso amanhã, o nosso futuro, é o que ainda não aconteceu, o tempo que ainda não chegou, ainda irá acontecer. Estamos vivendo no presente tempos de quarentena. Não esperávamos ter que passar por isso, mas estamos passando. E aí, nós temos aí um decreto, né, da lei, do governo, que não podemos ir para a sala de aula presencial nesse momento. Mas e no futuro? No futuro terá decretos também autorizando e dizendo assim: olha, volte para a sala de aula. Mas nós sabemos o dia, a hora? Não, não sabemos. Por quê? Porque faz parte de um futuro, ainda não aconteceu, porque estamos vivendo o presente. Então, como não aconteceu, o tempo ainda não chegou e temos que aguardar. Tia Girlene fez outro dia aí uma pesquisa com vocês sobre as profissões. Que profissão você gostaria de ter? Por quê? Porque você ainda é uma criança, você sonha em ser algo diferente, né? Em fazer parte de uma sociedade diferente. Mas está para o futuro, então temos que aguardar, tá? Então, passado, presente e futuro. São 3 tempos que chega para nós e que nós estamos aí, né, na batalha com esse passado, com o presente, com o futuro. Ok. Bom, agora as atividades da página 29, tá? Está no seu livro de história, mas você vai ter que passar para o caderno. Tia, mas eu vou passar toda a página? Não, olha só. Pegue seu caderno de história, passe as perguntas 1, 2 e 3. Iniciando com o cabeçalho. Tia Girlene vai consertar aí a palavra cabeçalho, que ela está com acento, e ela não tem acento, tá? Então, com o cabeçalho, como no modelo abaixo, em seguida responda todas as 3. A 1, a 2 e a 3. Crianças, tem a número 4. Pinte de azul os quadrinhos, os quadradinhos das imagens que mostram crianças do passado, tá? Você não pode pintar nem presente nem futuro. É o que já passou, ok? Então, tem 3 quadrinhos aí, tem 3 imagens que mostram o passado.
Aí você pintou de azul o quadradinho, o que que você vai fazer? Pegar o seu caderninho de história, após a nossa última atividade, você vai escrever Escola Meta Júnior, presta atenção nas letras maiúsculas, Júnior tem acento, tá? Goiânia, Goiânia tem acento, Goiânia, vírgula, 4 de maio de 2020. Professora Girlene, aluno ou aluna, né? É você. Coloque seu nome completo, ok? Lembrando que antes de você começar as perguntas, tem que pular 2 linhas. Então, 2x, 2 linhas. Você pula e faz a sua atividade de história. 3 perguntinhas, você vai fazer e vai responder. Tia, quantas linhas eu pulo de uma pergunta para outra? Eu aconselho você já ir fazendo e respondendo, mas para a organização do seu caderno, fica a seu critério, tá? Porque vai depender do tamanho da resposta que você vai colocar. Mas sempre que você for dar a resposta, pule uma linha, coloca a resposta, pula outra linha para começar o próximo número, tá? A próxima atividade, para ficar bem organizadinho. Peça a mamãe aí para, mamãe, me orienta aqui, quantas linhas eu vou pular, eu já coloco a resposta, aí para a próxima eu pulo mais uma linha, para poder ficar bonitinho e organizadinho o seu caderno. Não se esqueça de fazer o cabeçalho. E está aqui a nossa agenda de rotina. Qual é a nossa agenda de rotina? Livro de língua portuguesa, página 57, 58 e 59. Lembrando que ela é rotina porque a gente faz atividade online e depois fica páginas para fazer em casa. A 57 nós fizemos ela online. Lembra que a tia Juliane vocês foram fazendo, a tia Juliane corrigiu logo após. Então ela já foi feita, né? Agora, para quem está assistindo a videoaula, vai ter que fazer todas, a 57, a 58 e a 59. Então, a 57 faz parte da nossa aula online. Livro de História, página 29. Passar as atividades para o caderno. 1 até 3. Então, são as questões 1, 2 e 3, ok? E aí, continuar estudando a tabuada de subtração. A tia Gilene não colocou mais os números, por quê? Porque agora você pode ficar à vontade, dependendo do que você já sabe, você pode estudar a página toda da subtração. Se você ainda não sabe, retoma lá de onde você está com dificuldade, está com dúvida, mas não deixe de estudar. Pode ser pela tabuada do Dino, pelo site, tá? Brincando com o dinossauro lá e respondendo a tabuada junto com ele. Pode ser fazendo contas, se você quiser formular algumas contas, pode ser também, não tem problema. A tia Juliane não exige que você estude somente dentro da tabuada, mas que você estude, não deixe de estudar de maneira alguma, ok? Então, fica aqui um abraço amigo, tá aí, um abraço carinhoso, um abraço amigo da tia Juliane, mais uma vez cumprimentando as mamães, um abraço aí para as mamães nessa semana, né? Esse mês dedicado a elas, tá bom? E aí nós nos veremos amanhã novamente com as atividades, tá bom? Então, não deixe de fazer, faça todas as suas atividades com muito carinho. Então, um grande abraço da tia Girlene, tá bom? Beijo.